Hoje eu vou contar pra vocês como eu quase acabei com a minha família. Bem, pelo menos foi o que eu pensei na época, mas ao invés disso, eu acabei passando pelo maior constrangimento de toda a minha vida. Esta é a Hannah, minha melhor amiga. Enquanto essa história estava acontecendo, ela estava passando por um dos piores momentos da vida de qualquer adolescente, o divórcio dos pais dela. E eu estava fazendo de tudo para apoiá-la. Na época, nós costumávamos passar dias e noites discutindo o comportamento do pai da Hannah, pois foi exatamente isso que fez a mãe dela desconfiar que ele a estava traindo. Por exemplo, ele começou a chegar tarde do trabalho, como ele dizia, ou recebia ligações telefônicas estranhas e depois se escondia nos lugares mais esquisitos da casa para que ninguém ouvisse a conversa. Bem, sabe, pra mim isso tudo parecia muito com o que a gente vê nas novelas. Então uma vez eu me perguntei como a mãe da Hannah não tinha descoberto antes que ele estava mentindo pra ela. Por que ela não ficou desconfiada durante aquele ano inteiro em que a traição estava acontecendo? Aí eu disse que se estivesse no lugar dela, teria descoberto essa traição rapidinho. Essa afirmação irritou e chateou a minha amiga, e nós brigamos feio. Enfim, essa situação com os pais dela me fez ficar interessada pelo comportamento do meu próprio pai. Não que o relacionamento dele com a minha mãe estivesse ruim. Eles pareciam estar super bem e nem pensavam em divórcio. Mas eu só queria me divertir, então comecei a espiar meu pai. Você pode até achar que eu estava agourando o relacionamento deles, mas assim que observei meu pai com mais atenção, fiquei bem desconfiada dele. Sabe, ele havia mudado de emprego recentemente e estava trabalhando com alguma coisa relacionada à segurança. E o horário de trabalho dele tinha mudado. Agora ele trabalhava à noite. Mas o que era estranho e que eu não notei antes era que ele tinha começado a frequentar a academia todas as tardes. Por que será que ele precisava ir lá todos os dias ao invés de ir 1 ou 2 vezes por semana como todo mundo fazia? Eu também percebi que uma vez o celular dele tocou. A sigla BB apareceu na tela e ele correu para fora da cozinha para que eu não ouvisse o que ele falaria com BB. Não é estranho? Claro, eu tinha que compartilhar essas informações com alguém, então eu contei tudo para Hannah. Se baseando em sua própria experiência, ela disse imediatamente que meu pai também era um traidor e que meus pais também se divorciariam em breve. Eu disse que ela estava viajando na maionese, mas bem lá no fundo, fiquei em dúvida se ela tinha mesmo razão. Eu sabia que precisava de mais indícios para comprovar minhas desconfianças. Então, uma vez, quando meu pai voltou para casa depois de malhar, Hannah e eu estávamos em casa, e ela me forçou a vasculhar a bolsa esportiva dele. Eu sei, isso não é coisa que se faça, mas não custava nada tirar a dúvida. O fato é que o que encontrei lá mudou minha vida de forma irreversível. Era uma blusa rosa. Eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Tudo se encaixava. Eu me recusava a acreditar no que tinha visto. Claro, eu coloquei aquela coisa lá de novo, como se não tivesse mexido em nada, e corri para o meu quarto. Eu estava lutando contra as lágrimas, mas quando vi a Hannah sentada na minha cama e olhando para mim como se estivesse morrendo de vontade de saber o que eu havia descoberto, eu não me contive e chorei alto. Eu me recusava a acreditar que a Hannah tinha razão. Eu não podia ter um pai mentiroso e traidor. A Hannah tentou me animar, dizendo que tudo ficaria bem para todo mundo. E aí eu lembrei da minha mãe. E embora a Hannah tivesse dito que, na opinião dela, minha mãe tinha o direito de saber, eu não tinha certeza se deveria me intrometer na vida dos meus pais. Essas dúvidas me torturaram nos dias seguintes. Eu não conseguia parar de pensar naquela situação toda. Algumas vezes eu até me pegava pensando em como era a outra mulher. Não sei porquê, mas eu imaginei como uma loira alta, de cabelos cacheados, com cílios enormes e lábios carnudos. Eu não conseguia dormir nem comer direito, e não suportava que meu pai se aproximasse de mim, nem mesmo na mesa de jantar. Então, em determinado momento, minha mãe me perguntou o que estava acontecendo, e eu comecei a chorar. Quando finalmente consegui contar sobre todas as minhas desconfianças em relação ao meu pai, ela simplesmente sorriu e disse que nós já devíamos ter conversado sobre isso há muito tempo. Eu fiquei surpresa enquanto ouvi ela falar algumas coisas sobre o meu pai. Ela disse que Bebê era o apelido do chefe do meu pai e que aquela blusa pertencia ao meu pai. Ele a usava de vez em quando no trabalho. E aí, minha mãe me mostrou algumas fotos no Instagram. Em uma delas, meu pai estava usando aquela coisa rosa.
Eu não acreditava no que estava acontecendo. Meu pai era um dançarino e às vezes ele se vestia de drag queen para fazer shows e ganhava muito dinheiro com isso. Meus pais só não sabiam como me contar tudo isso, então resolveram inventar essa história de trabalho de segurança, sabe? No começo, eu pensei que meu pai era gay, mas minha mãe me disse que ele não era, que ele só estava tentando ganhar dinheiro suficiente para cuidar de suas amadas mulheres e que quando ele tinha ficado desempregado, essa parecia ser sua única opção. Depois, meu pai se juntou à nossa conversa e ficou óbvio que ele gostava de fazer aquilo e do dinheiro que ganhava. Aí ele me mostrou mais algumas fotos e vídeos e mais tarde, naquela mesma noite, eu já estava compartilhando tudo com a Hannah. No dia seguinte, outra surpresa estava me esperando na escola. E o que eu ouvi dos meus pais não era nada se comparado ao que estava prestes a acontecer. Parece que a Hannah deu um jeito de espalhar as coisas da minha vida pessoal por aí. Ela mostrou o Instagram do meu pai, ou melhor, a página daquele show para a escola inteira. Algumas pessoas reconheceram meu pai, embora ele estivesse fantasiado e raramente tivesse ido à minha escola. Então, claro, todos começaram a me zoar e tentavam imitar os movimentos que meu pai fazia no vídeo quando eu passava por perto. Naquele dia, foi a vez de a Hannah se desculpar por ter sido tão burra e a minha vez de ignorá-la. Eu voltei para casa morrendo de raiva. Meus pais estavam lá e eu queria gritar com os dois e culpar meu pai por tudo o que havia acontecido comigo na escola. Mas os dois pareciam tão felizes e empolgados que eu perguntei o que mais eles tinham para me contar. E sabe o que era? Eles me mostraram passagens para o Havaí. O trabalho do meu pai tinha feito a gente ter dinheiro suficiente para conseguir pagar por uma temporada de 2 semanas no Havaí. Jesus! Eu já não sentia mais vergonha do meu pai. Pelo contrário, eu tirei uma foto das passagens na hora e postei no Instagram para que todos que me zoaram pudessem morder suas línguas. Agora, enquanto arrumo minhas coisas para passar 2 semanas maravilhosas no Havaí, quero ver se você é uma pessoa atenta. Em que horário o bebê ligou para o meu pai? Escreva sua resposta nos comentários aí embaixo e não se esqueça